30, e eu disse que hoje nós prosseguiríamos do verso 31 ao verso 32, no mesmo ambiente de traição, de engano, de adultério, de autopreservação da plenitude essencial, mesmo que se tenha que fazer podamentos nas nossas manifestações de comportamento objetivo, como está nos versos 29 e 30, no 31 Jesus começa com um também. Também foi dito por Moisés. Ele poupa o nome de Moisés aqui, como às vezes a gente poupa o nome de uma pessoa querida, mas atrasada, não atualizada ou equivocada. Eu, pelo menos, passei minha vida poupando o nome das pessoas que eu respeito, que eu quero bem, ou que eu vejo que tem potencial, que estão falando bobagem, mas que poderiam, quem sabe, ter condição de deixar de falar bobagem. São pessoas inteligentes o bastante para se equilibrarem, para aprenderem, para se despolarizarem da fase bipolar que estejam vivendo, quando pendularam de uma extremidade, agora se agarraram na outra extremidade, o que é igualmente ruim, é igualmente cognitivamente falsificador das interpretações e das impressões, do ponto de vista psicológico. Mas você vê que a pessoa tem potencial, eu nunca menciono o nome. Quando vocês me veem mencionando o nome, é daquele que está cauterizado. Cauterizado, que se não houver um milagre estrondoso, como a criação do mundo, de um novo mundo, o cara não vai jamais abrir o olho. Se não nascer de novo mesmo, por mais religioso que seja, está numa situação dificílima. Aí esses eu menciono o nome para ver se o cara acorda, para ver se uma chacoalhada, mas sem muita esperança. Porque é o livro de Provérbios, no capítulo 29, verso 1, que diz uma coisa super importante do ponto de vista psicológico, cognitivo e espiritual. Que diz o seguinte: o homem, significando o ser humano universal, agora eu vou ter que explicar isso toda vez que eu mencionar o homem, pelo amor de Deus. O homem, mulher, qualquer um humano, que muitas vezes, repreendido, se você quiser, abra parênteses, repreendida, fecha. Repreendido, endurece a cerviz, não se verga, não se dobra, não entende, não aprende, não se humilha, não aceita o caminho da ensinabilidade. O homem que muitas vezes repreendido, de novo, endurece, empedrece o coração, o espírito de ensinabilidade, aprendizagem. Olha a conclusão: será repreendido de uma vez. De uma vez, será quebrantado, é a palavra, não é repreendido. Será quebrantado de uma vez, sem que para ele ou ela haja cura. A primeira vez que eu ouvi isso foi meu pai citando. Meu pai citando, eu era recém-convertido, assentado com ele na garagem de casa, ele citando isso sobre e acerca de uma pessoa em quem ele investia, e a pessoa parecia que não queria entender e dar razão a Deus nunca, jamais. E ele falou isso para essa pessoa: fulano, deixa eu te dizer uma coisa, toma cuidado, porque está escrito, e o que está dito é verdade histórica, é verdade para quem conhece e tem experiência da vida, mínima. E é uma verdade psicológica inarredável. E citou Provérbios 29, 1, eu nunca mais guardei. Porque o homem
que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que lhe haja cura. Será quebrantado de repente, sem que lhe haja cura. Guarde isso. Será quebrantado de repente, sem que lhe haja cura. Então, essas coisas que têm a ver com o que Jesus ensinou e explicou, no caso aqui do inferno, ele não entrou em detalhes, mas ele explicou que o inferno é eterno, mas não dura para sempre. Ele é eterno porque eterno é uma qualificação. Não, e o dura para sempre é um extremófilo aqui do espaço-tempo. Dessa coisa que vai, mas não é a eternidade. A eternidade é uma qualidade de Deus em nós, vida eterna, como a morte eterna é uma qualidade de não Deus em nós. E que implica nessa perda, nessa morte absoluta da consciência. Porque o que alimenta a minha eternidade, a qualidade eterna em mim, é o desenvolvimento da minha consciência. É o que alimenta a qualidade da vida eterna em mim. É por isso que o apóstolo João diz na primeira epístola dele, falando de assassínio, de morte, de ódio, de caminho de Caim, que odiava os irmãos, e leia lá a primeira epístola de João. Você vai fazer bem a sua alma. Não trate tudo isso como banalidade, porque você está banalizando aquilo que pode ser o melhor recurso para a sua alma, mente, cognitividade, existência, presente e futuro. E eternidade. João diz que aquele que vive em estado de ódio, como também eu disse para vocês aqui, aquele que vive em estado de adultério, de absoluta entrega, a compulsividade sem consciência, que passou de todos os extremos e tanto mais quanto a gente vai empurrando os extremos, mais a gente perde a consciência. Se você quiser viver como um extremófilo, que é aquele ente achado em qualquer lugar impossível para a vida, já ouviu falar nos extremófilos? Eles se reproduzem nos lugares mais impossíveis, no meio até do fogo, das substâncias mais mortais. Os extremófilos sobrevivem. Eles existem, inclusive, aqui no planeta Terra aos quaquilhões. E estão na base da vida mais antiga microbiótica detectada no planeta. São os extremófilos. Na Terra sempre existiram os extremófilos. E como também na sociedade humana está cheio de extremófilos. Se você não for um extremófilo, que já não sente mais nada, até o fogo te faz cócega, você vai experimentar aquilo que pode te salvar, te acordar, te alertar. Mas se você decidir viver e ultrapassar todos os limites e extremos de significação da vida, você se cauteriza como um extremófilo e você se insensibiliza, se dessensibiliza. Para você o inferno não existe porque você já não tem condição de experimentar nem o céu, quanto mais o inferno. Você não experimenta amor. Você não experimenta perdão, você não experimenta compaixão, você não experimenta misericórdia, você não experimenta justiça, você não tem fome e sede de justiça, você não tem prazer na mansidão, você não tem prazer na aprendizagem contínua do humilde,
você não tem alegria em ser um pacificador, um construtor de pontes, você é um extremófilo. Para quem nenhuma dessas qualificações da eternidade em nós tem qualquer sentido, então para você é natural também dizer assim, como hoje mesmo, antes de eu vir para cá, tinha uma pessoa lá me dizendo, o inferno não existe não, Caio, deixa de ser bobo. E o cara ainda tem coragem de vir me chamar de bobo, em nome dessa causa. Sem saber o que Jesus disse a respeito de quem pensa assim. Jesus chamou quem pensa assim de louco. Louco! Você que vive só entre o berço e a sepultura no espaço-tempo é um doido, é um louco. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu vais responder? E o que tu tens para dar e para trocar, seu louco? É um estado de loucura absoluta. Só pode ser um extremófilo humano para chegar nesse estado. Porque eu não creio no inferno dos crentes. Agora, saber que o inferno de Jesus é verdade, assim como saber que o diabo que Jesus mostrou, demonstrou, desencobriu, revelou e mandou a gente ficar bem atento, é realidade? Com isso e com qualquer coisa relacionada a Jesus, que é meu absoluto, eu nunca brinquei nem brincarei. Aconselho vocês a não brincarem disso. Pois bem, Jesus diz, também foi dito, verso 31, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Porque no Velho Testamento, o adultério que nós já vimos aqui, e que eu prometi que iria explicar com detalhes, mas também adiantei dizendo, quem quiser não perder tempo, entre lá no meu portal caiofabio.net, tem uma lupinha. Antigamente a gente conseguia botar o portal no ar, vou até pedir para o Caio ali dentro criar um meio, se não hoje, agora, mas arranjar um meio de botar o portal Caio Fábio no ar toda vez que eu mencionar ou pedir. Lá tem uma lupinha. E nessa lupinha você pode escrever divórcio. Eu não sei se atualizaram a inteligência lá no site. Antigamente tinha divórcio sem acento, você achava alguns textos. E com acento no divórcio, você achava outros textos. Tomara que isso tenha sido corrigido para você achar tudo, porque tem muita coisa escrita minha lá sobre o divórcio. E explicações de natureza social, econômica, de época, de tudo isso. Contextos sem o qual não dá para a gente entender texto nenhum. E, sobretudo, não dá para entender texto nenhum hoje se eu não tiver Jesus como minha chave hermenêutica para compreender como Jesus viu aquele tema, para ele e para os outros, nos dias dele e para todos nós. No entanto, a Bíblia somente considera adultério, preste atenção, casos extraconjugais, como eu já disse a vocês, de uma mulher casada. Se a mulher não fosse casada, não era adultério. Se ela fosse assim muito, muito, muito dada ao sexo, iriam chamá-la de promíscua, de qualquer outra nomenclatura, que ela não fosse casada. Se ela não fosse casada e vendesse sexo, ela então seria designada como prostituta. Mas não havia apedrejamento para as prostitutas. Assim como não havia apedrejamento para uma mulher solteira que transasse com alguém aqui ou outro ali. Ela, no máximo, iria perder naquela comunidade tão primitiva e tão fechada e tão monobloco, iria perder a sua reputação. Iria perder provavelmente o futuro e a possibilidade de um casamento bom, qualquer coisa que tivesse a ver com a interpretação moral, social imediata acerca dela. Mas só casado, o homem casado não. O homem casado,
Pegava uma, pegava outra, o negócio era aprender a arte da ocultação. Não podia era ser idiota sem saber ocultar, porque aí ele poderia ser apanhado no caso de estar pegando uma mulher casada. É como diz Levítico 20, no verso 10. Você pode ver aí, Levítico diz isso, é lei de Moisés. Machista, chauvinista, patriarcal, masculina, privilegiadora do caçador, do guerreiro, do forte, do musculoso, do homem. Está aqui, Levítico. Vocês gostam tanto da lei de Moisés, não é? Deuteronômio 22, 22 diz exatamente a mesma coisa. Se um homem é encontrado dormindo com a esposa de outro homem, ambos devem morrer. Por quê? Por causa do fato de que um homem está dormindo com a mulher que tem marido. Então, de fato, era a penalidade da mulher, o cara ia a reboque porque tinha um outro homem proprietário dessa mulher, em relação a quem as demandas todas caíam, e era direito dele demandar uma solução violenta para o caso. Ambos devem morrer, é o que Moisés dizia. Deve-se expurgar, limpar, arrancar o mal de Israel. Então, pedrada e sepultura. Essa era a afirmação. Como você encontra também ainda em Provérbios, no capítulo 6, no verso 20, a mesma certeza de que esse era um pecado feminino. O homem entrava nele só se fosse apanhado de bobeira e se a mulher fosse casada. O Provérbios, no capítulo 7, no verso 27, ambos os textos dão direito ao marido da mulher casada de fazer até vingança com a própria mão, de praticar feminicídio contra a sua esposa e homicídio contra aquele que com ela dormia. Vocês vejam como tudo era tão evoluído, num mundo onde vocês iriam adorar viver. Mas na igreja, junto com seus pastores hipócritas, vocês ficam defendendo a lei de Moisés como se ela estivesse em vigência. Nenhum de vocês suportaria a vigência da lei de Moisés. Então, agora aqui, quando Jesus diz também foi dito, ele está apresentando uma solução. E que era, sobretudo, uma solução de Moisés para os homens, não para as mulheres. Vocês vejam como é tudo completamente masculino. É uma solução para os homens. As mulheres não encontram solução praticamente nenhuma no Velho Testamento. São raras as soluções femininas na lei de Moisés. A lei de Moisés privilegia de ponta a ponta o ente masculino. O ser, o patriarca, o guerreiro, o forte, o poderoso. A musculatura, é uma lei de musculatura, de pedra, de tábua, de força, de pedrada. É para validar esse poder do provedor. E tinha sua finalidade no primitivismo. No primitivismo daquele clã que tinha virado um povo, que andava sob o nome ainda de um dos membros daquele patriarcado, que era Jacó, ou que teve seu nome mudado para Israel, porque os que formaram esse povo eram filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Jacó, você poderia assim também chamar. Então, não há nenhuma legislação que seja a priori em favor das mulheres na lei de Moisés. Elas são todas contra as mulheres. E Jesus está tratando desse assunto.
Quando ele fala sobre o adultério, você veja que ele coloca os homens todos numa situação dificílima, dizendo, olha, não peguem mais em pedra, senão vocês vão ter que comer pedra, porque vocês no coração são adúlteros, vocês vão ter que se apedrejar para dentro, seus mentirosos. E aí chega aqui na questão da mulher, ele diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher é o homem repudiando a mulher não tinha direito de dizer, eu não quero mais esse homem. Vocês vejam como havia justiça de gênero na lei de Moisés. E é o que os crentes, muitos deles, querem que exista até o dia de hoje, o supremacismo absoluto do macho. Contra a mulher não importa o que aconteça. Ele tem direitos absolutos, ele é o proprietário, ela continua a ser uma coisa na religião. Então aqui também na lei de Moisés, o sobretudo vem daqui, aquilo que em nós se transformou num valor perverso, diabólico, por assim dizer. Eu, porém, vos digo, ouviste o que foi dito? Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aí você que não sabe nada de coisa nenhuma, olha isso aqui e diz, não, então é uma carta de alforria. O cara se separou dela por alguma razão muito importante e lhe deu carta de alforria. Em primeiro lugar, as razões nunca eram importantes, nunca eram, quase nunca. Quase ninguém se separava de uma mulher porque a mulher tinha adulterado. Era raro. Acontecia, mas era raro. Ainda mais nesse tempo imediato de Moisés. Não era toda hora, era tudo muito pequeno, era tenda para lá, tenda para cá, todo mundo de olho em todo mundo. Agora, e os homens, todo mundo passava pano e fazia vista grossa, como faz até o dia de hoje. Então, carta de divórcio. Aí você, na sua ilusão, disse, não, tem uma provisão legal, era o divórcio, a mulher também podia pedir. Não era a mulher. Era o homem que dizia, eu não quero mais. E aí ia diante de um juiz da cidade, homem, não tinha juiz a mulher, só a posteriori, como foi o caso de Débora, que venceu um homem numa guerra e julgou Israel com uma valentia enorme, mas é uma mulher. O resto é tudo homem. E aí é o homem que diz, não quero mais. E as razões não eram razões justificáveis. 99% das vezes eram totalmente loucas e injustificáveis. Quando você lê, estuda arqueologia, história arqueológica, documentos antigos, você vê, por exemplo, que nos achados do Mar Morto, e antes disso, nos documentos judaicos antigos, preservados, você encontra em todos eles esse privilégio dos homens. O judaísmo sempre foi machista. Ele está começando a tentar não ser agora com a população civil de Israel, com a população do Estado laico de Israel, porque o pessoal que quer o Estado religioso e que radicaliza, que são os extremófilos da religião judaica, continua a tratar a mulher do jeito que a lei de Moisés determinava. Assim como os árabes também, e aí é parte já quase da cultura, não é preciso ser um extremófilo. No mundo árabe, a mulher continua, em quase todo mundo árabe, sem direito, sem voz e sem respeito. Mas aqui, a razão para o homem da carta de divórcio não era uma razão justificável. De dizer, se tornou insuportável viver com essa mulher. Não necessariamente. Embora o livro de Provérbios traga algumas razões de insuportabilidade de convívio conjugal do homem em relação à mulher. Por exemplo, a mulher rixosa, aqui no livro de Provérbios. Pega aí, dê uma gulgada. Provérbios, mulher rixosa, só para você ver a quantidade de vezes que aparece.
a mulher rixosa? Se diz que é melhor viver sozinho do que morar com aquela mulher. Que viver com ela é como viver abraçado com um espinheiro. Que é melhor sair de casa e morar num puxadinho com goteira caindo na cabeça do que habitar na mesma casa com a mulher rixosa, porque era insuportável. E outros exemplos do mesmo tipo que mostravam a insuportabilidade. Mas isso é a sabedoria do livro de Provérbios. Não é a prática cotidiana da lei. Ao contrário, no cotidiano sempre mandaram os homens. Não importa o que a sabedoria dissesse, em tempo algum, em momento nenhum. Então veja, as razões para quem estuda esses documentos, que foi pela misericórdia de Deus, uma das primeiras coisas que eu cheguei e comecei a ler no meu primeiro ano de convertido. Alguém me deu um livro precioso e eu me interessei, comecei a procurar, aí a sebos, e naquele tempo não tinha essa facilidade de pesquisa que está na mão da gente. Pesquisar em qualquer língua está na mão da gente, entrar em qualquer biblioteca está na mão da gente. Só continua inculto hoje em dia quem não quer ser culto. Porque, meu Deus, pior quem, querendo ser culto, não tem a sabedoria para aprender a tirar o sumo sábio daquilo que pesquisa e só fica com as tolices do que pesquisa. Tem muita gente assim. Mas as razões indicadas na pesquisa histórica antiga eram as mais banais. Por isso que aqui mais na frente nós vamos ver em Mateus, no capítulo 19, quando a gente chegar lá, a pergunta sobre o divórcio volta. Volta agora não como uma fala espontânea de Jesus, como foi aqui nesse chamado Sermão do Monte. Ele puxa esse assunto, que era um assunto que estava presente na cabeça de muita gente, era uma dúvida recorrente. Ele trata dela. Mas lá em Mateus 19 não, são os religiosos que querem pegá-lo em algum desvio doutrinário, moral, ético, de acordo com as etiquetas da lei de Moisés, que perguntam a ele: mestre, é lícito ao homem se divorciar da sua mulher, preste atenção, por qualquer motivo? E aí tem uma questão contemporânea, que era uma discussão contemporânea dos ecos dos ensinos de dois dos mais importantes rabinos de Israel. Um deles era Hillel, que continua a ser um dos nomes mais importantes em Israel. Uma das ruas mais importantes de Israel tem o nome desse rabino, Hillel. Ele continua a ser mencionado, ele é considerado um rabino progressista. E havia um outro rabino contemporâneo dele, extremamente respeitado, mas que não era considerado tão progressista quanto o Hillel, e que dizia que era possível dar carta de divórcio, mas tinha que ter razão. Não podia ser divórcio imotivado, não podia ser por nada, não podia ser só por causa do capricho do macho. A mulher existia, a mulher tinha direitos, a mulher tinha que ser respeitada. Então isso Shammai dizia. Para haver uma carta de divórcio justificada, Shammai dizia, a mulher tem que ter adulterado. E o marido está poupando a mulher nesse caso, de não ser apedrejada, só vai e pede uma carta e dá uma carta de repúdio. Diz, olha, nós dois não servimos para viver juntos. Se ele fosse malzinho, ele ainda dizia, a razão é porque ela me traiu. Aí a pedra cantava. No entanto, Shammai tinha uma posição considerada mais restrita. Ela tem que adulterar, ou ela tem que fazer uma coisa inconcebível, ou ela tem que ser de um desrespeito absoluto para com
os ditames mínimos de convívio humano na família, ou ela tem que ser uma pessoa daquele tipo totalmente desconsiderativa em relação ao marido, aos filhos, a todo bem. Ela tem que ser uma pessoa que casou e vive uma vida completamente alienada do processo e das responsabilidades naturais do vínculo. Tinha que ser uma coisa que inviabilizasse o convívio, séria como um adultério, como a traição. Isso era o que Shammai ensinava. E o Hillel dizia não. O Hillel dava carta para qualquer um. Chegou lá e dissesse, eu não gosto mais. E aí vem os textos antigos. Nos textos antigos, que justificavam essas separações, esses divórcios, você tem lá texto do cara dizendo, eu quero me separar dela porque o dedão do pé esquerdo dela é para dentro. Parece uma ave. Se fosse aqui no Brasil, iria se dizer, parece um papagaio. Ou o cara iria chegar e dizer, não, ela ronca, ronca, ronca tanto, que eu não consigo dormir bem, quero me separar dela. Ou então eu não gosto do cheiro dela, eu não gosto do hálito dela, eu não gosto da cara dela, ela foi ficando feia. Eu não gosto do jeito que as pernas dela ficaram, ela ficou cambota. Eu não gosto, eu demorei a perceber que ela tinha uma vesguice. Isso aí eu ainda estou sendo elitista, porque tem causas naqueles textos antigos que justificavam concessão de repúdio do homem, não era para a mulher, era contra a mulher o repúdio. Impensáveis, ilógicas, loucas. E é essa situação com a qual Jesus está lidando. E ele chega e ele não dá razão a Hillel, que era por qualquer motivo. Quando os religiosos, lá em Mateus 19, perguntaram a ele, mestre, o que é que tu nos dizes sobre o divórcio? Moisés mandou dar carta de divórcio e se divorciar da sua mulher. E é possível se divorciar por qualquer motivo? Eles não chamaram pelo nome, conforme o conflito de natureza ético, moral, teológica entre Hillel e Shammai. O que é que tu defines entre os dois? Quem tem razão? Não houve menção no nome de ninguém, mas quem conhece a história sabe que eles estavam falando do conflito que havia entre os religiosos mais sérios, que eram pró-Shammai, os mais piedosos, os mais humanos, eram pró-Shammai, e os mais entregues ao machismo, ao chauvinismo, ao capricho pessoal, que preferiam as ideias ultra-super liberais do Hillel, que hoje em dia seria um santo de muita gente nessa geração, o Hillel. Porque ele não tinha nenhum argumento do tipo, pensa melhor, não é bem assim, não quer, então tá, você é o dono do negócio, decida. É uma sociedade de um dono só e acabou, não tem companhia limitada, nem é sociedade anônima, é um único proprietário, ele decide o que ele faz com aquela propriedade feminina, por qualquer motivo. Então tenha isso em mente quando você ouve Jesus falar agora de repúdio. Moisés também disse, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ou seja, documenta isso, coloca um papel na mão dela, não sei por quanto tempo. Porque na maioria das vezes a pedra ia cantar em cima dela também, só se fosse para morrer segurando um documento, que podia ser um tablete, um papiro egípcio, uma coisa assim, só para documentar que foi o marido que não quis mais. Mas a condição da mulher era impensavelmente inferior. Era como estar viva no Afeganistão do Talibã,
de hoje, talvez até pior do que o Talibã contemporâneo. Mas vocês não juntam as peças, né? Jamais. Dê carta de divórcio. Aí o que acontecia com essa mulher? De posse dessa carta de divórcio, essa mulher se tornava uma repudiada documentada, era só isso. Ela podia ter a carta, mas ninguém queria mais. O destino dela, com carta de divórcio ou sem carta de divórcio, estava sacramentado. O destino dessa mulher, totalmente sacramentado. O que aconteceria com ela? Se ela não fosse apedrejada. E nos dias de Jesus, o apedrejamento já não era tão constante quanto tinha sido no passado, especialmente nos dias da vigência de Moisés. Vigência física, e as primeiras gerações posteriores a ele não queriam saber. Escreveu, não leu, pau comeu, pedrada mesmo. Mas agora aqui em Israel, nos dias de Jesus, ainda havia o apedrejamento, como a gente vê em João 8. Mas a pessoa tinha que ser apanhada na cama, pelada, de perna aberta, de quatro, exposta, no arreganho do ato. Aí pegam, levam para a praça, pelada, nua, no maior vexame, para humilhar mesmo. Essa era a mulher que estava diante de Jesus. Ela não estava ali vestidinha, não, estava toda pelada, se cobrindo. Era um negócio patético. E o pessoal cheio de pedra na mão. Vamos jogar pedra nela, pedra na vadia, pedra na Geni, pedra na Geni. Ou ela entrava numa situação de morte, mas não entrando, se ela escapasse pelas beiradas, se o marido não quisesse também chamar atenção para o seu corneamento público, sai daqui, não quero mais te ver, pega a tua carta de divórcio e se vira. Aí ele decretava um destino para essa mulher que não tinha muitas variações, esse destino. Qual era o destino? Ou a mulher se tornava prostituta ia ganhar a vida com a prostituição. E tinha lá o seu tesão, porque tinha sido a mulher do fulano. Tem homem que tem um tesão enorme de dizer, pô, era essa mulher gostosa que o fulano mandou embora. Todo mundo diz que é porque ela traiu. Eu quero também, quero pegar também. Agora ela está se vendendo para comer. Ou está trocando sexo por comida, por bebida, por moradia. Porque ela não tinha nada. Não tinha legislação de Moisés nenhuma, dizendo então o marido deve dar 1/3 do que ganha, do que produza. Deve também sustentar os filhos que com ela teve. Deve dar atenção necessária conforme o que seja realmente constatável na vida dela como carência, padecimento e necessidade. Não havia nenhuma provisão. Acabou dali, está por conta própria, é pior do que a mulher gentílica, ou gentia, como você preferir. A mulher que não fosse judia, era pior do que uma estrangeira que já chegasse nas beiradas da arraial se prostituindo, porque era uma judia que se tornou pior do que as de fora. Assim a religião interpretava. Então, a primeira opção para não morrer e poder comer e alugar alguma coisa era se prostituir. A outra opção era se casar com alguém que já fosse ferrado. Um cara também que tivesse perdido a reputação completamente por alguma outra razão, por ter sido acusado, por ter sido criminalizado, por ter escapado da condenação, porque não consideraram que naquele caso dele ele precisava de uma penalidade mortal. Mas, socialmente falando, era um cara de quinta categoria. Nenhuma mulher virgem quereria casar com ele, nenhum pai daria sua filha a ele.
Ele não tinha dinheiro para trazer os dotes exigidos pelas famílias que iam conceder a filha como propriedade àquele indivíduo. Então, ou era prostituição, ou ela tinha que se unir, se amaziar com um homem de uma natureza como essa, ou de uma reputação como essa. Agora, ela própria, mesmo que fosse viver com alguém, como aquela mulher de Samaria, que não era judia, era samaritana, onde a legislação era muito mais liberal, muito mais leve do que a dos judeus, especialmente dos religiosos de Jerusalém. A mulher em Samaria, Jesus disse, 5 maridos já tiveste. Significando que naquele ambiente cultural de Samaria, as coisas eram mais liberais. E aí Jesus concluiu dizendo, e esse que agora tu tens não é teu marido cartorial, documentado, não é, mas você não vive com ele, não dorme com ele, não divide a cama com ele, não come e bebe com ele, não são companheiros, ou seja, companheiro vem da raiz daqueles que compartilham o mesmo pão, companheiro, é a companhia do pão, que parte o pão comigo. Vocês não são companheiros? Então são casados. Vai, chama ele, vem cá. Para mim, eu considero que esse vínculo é um casamento. É assim que Jesus via as pessoas. Não como a lei de Moisés mandava ou determinava. Então, dê-lhe carta de divórcio. Aí ele vem e corrige isso. Diz, essa carta de divórcio é mais uma hipocrisia, tanto da lei de Moisés quanto dos praticantes dela. Por isso é que eu faço e trago a minha adversativa. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de traição, de relação sexual ilícita ou de relações, é tudo no plural, de relações. Qualquer um que repudiar a sua mulher, até aí é singular. Exceto em caso de relações. Não foi nem uma pisada na bola, foram muitas. Muitas. Relações sexuais ilícitas. Se tornou impossível para o cara passar o pano. Já não tinha mais pano para passar. Ele podia até perdoá-la, mas ele já não tinha mais lugar para viver naquela sociedade com aquela Gomer. Sabem quem é Gomer? A maioria aqui não sabe. É a mulher do profeta Oséias, com quem Oséias ficou casado o tempo todo com ela, por ordem de Deus. Não se separe, não se divorcie, não dê carta de divórcio. Fique casada com ela. Agora ela é uma puta, a tua mulher. Ela dá para todo mundo. E aí é uma história longa. Não vem aqui ao caso hoje contar, mas esse fato está presente só para ilustrar a realidade que o Deus de Israel era mais fiel à sua palavra do que o próprio profeta Oséias, que casado com uma prostituta desvairada, que dava e fazia um fila na porta de uma casa que ela tinha só para transar à noite, parecia uma Messalina romana, esposa do imperador Cláudio, que se jactava de ser a mulher que mais gostava de sexo em Roma, que ganhava de qualquer prostituta romana e fez um concurso de prostituição, e a prostituta mais famosa de Roma desistiu. Depois de quase chegar ao 30º homem bombando ela naquela noite, ela não aguentou mais. Agora a Messalina ficou lá. Tem mais, o sol nasceu e ela tem mais, tem mais. Então, a Gomer, mulher do profeta Oséias, era uma Messalina desse tipo. Incansável na sua avidez de prostituição, de adultério, de luxúria, de tudo mais. Era um ser dodóisíssimo disso tudo. Então, Jesus está dizendo, se não for uma carta de refúgio dada em razão da proliferação sexual,
se não for em caso de relações sexuais ilícitas. Porque a primeira opção de Jesus é perdoa a tua mulher. A primeira opção de Jesus é perdoa o teu marido. Agora, se houver traição, ele diz, tem gente que não está preparada para isso, que não tem estofo, que não tem consciência, que não tem coração, que não tem desenvolvimento, que não tem maturidade, que não tem estrutura, que não tem espiritualidade desenvolvido bastante para separar a ocasionalidade de um tropeço com a persistência perversa da prática do mesmo erro, transformando isso num estado perene de traição constante. Quem quer que viva com ela vai ter que comer e beber a água desse envenenamento de alma insuportável, dessa humilhação horrorosa e descarada. Então, essa é a condição para dar carta de divórcio, eu digo, Jesus dizendo, eu vos digo. Mas a primeira tentativa é tenta perdoar. Quando ele mandou perdoar, ele não estava falando só perdão de homem para homem. Tem gente que pensa que isso tem a ver só com relações sociais, eclesiais. Não, perdoar o marido, perdoar a mulher. Se você consegue, mesmo que tenha sido muito ofendido, e se você perceber que essa pessoa é sincera, como Jesus disse, ela veio a ti e te pediu perdão, disse, me perdoa, eu estou arrependido, eu estou arrependida, e é sincero, Jesus diz, perdoa o teu irmão, seja ele irmã, irmão, seja quem seja, o outro ser humano que praticou o mal contra ti, perdoa. Isso inclui casamento, inclui conjugalidade, inclui tudo. Essa é a primeira palavra de Jesus, é perdão. Agora, se chegar nesse ponto, ninguém é Oséias. E Oséias só ficou no casamento porque Deus mandou. Deus mandou porque ele disse, você vai me representar, eu sou o corno. Traído por Israel com Baal, com Dagon, com Astarote, com todos os deuses para quem Israel fica de quatro e dá. Igual a tua mulher, Gomer. E eu continuo sendo o marido dessa prostituta chamada Israel. Não é esse o caso. Jesus chega e diz, tem que ser por uma gomerficação. Do contrário, se você puder e tiver exercício espiritual para perdoar também a tua mulher, foi o que ele veio ensinar, a perdoar o amigo, o irmão, o inimigo. Por que ele não ensinaria, se ele manda que eu ame o inimigo e ore por quem me persegue, se houver ainda um pingo de possibilidade de restauração? Jesus sempre busca a restauração, a construção de pontes. Ele é o que ensina a ser Macário. Ensina a ser humilde, ensina a ser manso, ensina a ser pacificador, ensina a ser perdoador, misericordioso, compassivo. Agora, se chegar numa situação extremófila, aí ele diz, se não for por causa de relações sexuais ilícitas, de declaração explícita, porque quem quer que trate o marido desse jeito, ou o marido que trata a mulher desse jeito, cheio de infidelidades contínuas, subsequentes, ininterruptas, está declarando que aquele casamento já acabou, nunca existiu, foi anulado, não tem que continuar, é uma farsa, é uma hipocrisia. Então, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, de qualquer tipo, a expõe, olha a palavra, a expõe a tornar-se adúltera. A palavra ênfase